Tem muita gente me cobrando uma opinião, um posicionamento a respeito da atitude do Danilo Gentili, que pegou a notificação, rasgou, fez todo aquele espetáculo lá. Existe um ditado muito interessante: o artista vai onde o povo está. O público do Danilo Gentili gosta daquele tipo de espetáculo. O Danilo Gentili é nada mais, nada menos que um servo do público dele. É um público agressivo que agora criou uma espécie de ideia de que só é possível ser feliz no Brasil se você agredir a classe política. Então, nesse sentido, vários comunicadores estão trabalhando simplesmente com sensacionalismo, a ideia de humilhar o político, a ideia de falar mal do político, a ideia de destruir qualquer ideia que venha de um político. Como que a sociedade perde? A sociedade perde porque os projetos vêm dos políticos, as leis vêm dos políticos, e a partir do momento que você começa a ridicularizar tudo enquanto é tipo de coisa que vem da classe política, você começa a ridicularizar a ideia da política na cabeça do cidadão. Nesse sentido, é que a mídia se coloca como uma espécie de salvador, né? Ela cria uma classe abominável, que são os políticos, e se colocam como uma espécie de salvadores do povo. Olha, nós estamos destruindo a classe política porque eles são todos desonestos. Na verdade, o que a mídia como um todo está fazendo, gente, é colocando a classe política como uma espécie de reféns. A partir do momento em que a mídia corta a comunicação entre a população e os políticos através dessa ridicularização que eles estão fazendo, você, como cidadão, passa a ver a mídia como uma espécie de salvador. E a mídia utiliza isso para cobrar da classe política. É nessa hora que empresas de televisão, empresas de rádio, empresas de jornais começam a abusar dos políticos com chantagem. É uma espécie de: se você não me der dinheiro, eu falo mal de você. E como eu tenho público, o público vai acreditar no que eu estou falando. Para vocês terem uma ideia de como esse tipo de coisa ridiculariza a realidade nacional, a realidade do Brasil, mentiras que foram criadas, né, no governo passado para destruir a presidenta Dilma, para destruir a ordem social e a ordem política do Brasil, que conseguiram fazer com que a população destruísse um sistema político que estava em andamento, um sistema democrático, elas renderiam no máximo 6 meses de cadeia. Só que 6 meses de cadeia são convertidos em liberdade. Ou seja, aquelas pessoas que falaram mentiras a respeito dos políticos, elas não vão para a cadeia, não acontece nada. Mesmo que uma mentira dessa tenha sido suficiente, por exemplo, para colocar o Brasil na pior crise econômica da história dele. Então, pessoal, a opinião que eu tenho para vocês agora é o seguinte: prestem atenção no que têm feito os grandes apresentadores de televisão nos últimos tempos. Eles têm destruído a classe política, eles têm falado constantemente que todos os políticos são corruptos. Com isso, eles conseguem distanciar a população dos políticos e aproximar a população deles. O que acontece é que eles não vão lutar pelos direitos da população na classe política. Eles vão pressionar a classe política para atender os interesses dos grandes empresários, que são os patrocinadores deles, e nesse sentido você, eu, pessoas comuns que pegam birra da política por causa de grandes nomes da televisão, acabamos por ficar não representados na realidade brasileira. Eu acho que é isso aí. Valeu e até mais.